Informações iniciais sobre o assunto que nós vamos tratar agora com um grande especialista, que é o infectologista Evaldo de Araújo, Evaldo Stanislau, doutor Evaldo, que está com a gente na programação da Rádio Bandeirantes todos os dias, né, trazendo dicas aí de qualidade de vida, de saúde, e é sempre acionado em momentos como esse para explicar para a gente melhor as notícias. Hoje o assunto é dengue. Para ele tratar conosco aqui, a Mayra trouxe as informações aí a respeito da vacina. Já vou começar por aí a nossa conversa. A vacina que vai salvar o Brasil da dengue, doutor Evaldo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos. Acho que a vacina é um divisor de águas, né, no combate à dengue. Essa é uma vacina longamente esperada. É uma vacina desenvolvida originalmente no NIH, nos Estados Unidos, que foi trazida para o Brasil já há algum tempo, e a parceria com o Butantan fez um passo essencial. Ela liofilizou, ou seja, ela transformou essa vacina numa forma mais simples para ser aplicada em larga escala. Por que o Brasil foi escolhido? Primeiro, porque tem excelência no Butantan, e segundo, porque a gente tem muita dengue aqui, e nós precisávamos, de fato, expor a nossa população a essa vacina para que fosse um estudo clínico válido. Então, é uma vacina para os 4 tipos da dengue, é uma vacina de dose única, é uma vacina liofilizada, portanto fácil de ser aplicada, e esse estudo traz o resultado preliminar da fase 3, que é espetacular. Então eu diria para você, Pedro, que para nós infectologistas que estamos há tanto tempo lidando com a dengue, isso é uma notícia muito boa a ser comemorada. Eu acho que a gente fecha o ano com chave de ouro com essa notícia. Evaldo, bom dia, prazer falar com o senhor mais uma vez. Aliás, você falou divisor de águas, né, a vacina. Vamos falar de água, então, água parada, né? Porque a vacina é importante, lógico que é. Toda vacina é importante, né? A gente precisa repetir o óbvio, porque os últimos tempos mostraram que muita gente perdeu essa noção da importância, da relevância das vacinas, então a vacina é sempre bem-vinda, mas para além da vacina, né, doutor Evaldo, é preciso que as pessoas retomem aquela prática de não permitir água parada, aquela coisa toda, e o poder público parece também que deu uma relaxada em relação às ações de visita às casas, o tal do fumacê também, parece que a nossa saúde pública deu uma diminuída nesse tipo de ação, né, doutor? Então, Agostinho, de trás para frente, o fumacê, ele não é eficaz, ele é muito mais uma medida cosmética, das pessoas verem que isso está se fazendo alguma coisa, mas a eficácia é baixa, a resistência do mosquito e dos ovos é muito grande. Eu discordo de a gente imputar muita carga nas pessoas, e eu concordo com você que é o poder público que tem que fazer a diferença, porque o mosquito em si, ele tem um alcance de voo muito curto. Então, o mosquito ele faz tudo o que ele tem que fazer num diâmetro muito pequeno, muito restrito. Só que nesse diâmetro, muitas vezes, tem terreno baldio, tem área pública, tem lixo, tem um monte de coisa que cabe ao poder público cuidar. Então, você pode morar na tua casa, deixar a tua casa impecável, e se na rua, se no entorno de onde você mora, o poder público não cuidou, você vai ter problema. Segundo aspecto, cabe ao poder público manter as pessoas informadas e estimuladas a cuidar da sua casa. E isso efetivamente desapareceu, a gente não vê mais a ação do poder público. E tem um terceiro fator, que é a pandemia. Durante a pandemia, o auge da pandemia, houve uma redução muito grande no combate aos locais onde você tem a deposição dos ovos do mosquito, e com isso, então, o mosquito teve uma colher de chá para que ele se expandisse, e a resultante disso é que a gente está vendo, de fato, um grande crescimento da dengue. Mas, de novo, quem tem que ter a responsabilidade maior de informar e estimular o combate do mosquito nos lares, mas, sobretudo, nas áreas públicas, é o poder público. Doutor Evaldo, por que nós estamos tendo uma explosão dos casos de dengue no Brasil? Uma das razões é essa, Pedro. A gente diminuiu o combate aos mosquitos, aos ovos de mosquito durante a pandemia, por conta da mobilização de agentes em outras atividades, por conta das pessoas estarem menos receptivas aos agentes, por conta da desmobilização das equipes. Isso é um fator essencial. Segundo fator é a sazonalidade. A dengue, ela tem uma característica. A dengue, normalmente, ela a cada 3, 4 anos, ela aumenta. Como o Brasil é um país de dimensões continentais e a dengue nos compromete de maneira muito assimétrica,
você tem regiões que foram mais expostas, que você tem pessoas já naturalmente imunes à infecção porque foram expostas em anos anteriores, e você tem regiões menos anteriores, com populações menos imunizadas à dengue. Você também tem a mudança demográfica, você tem áreas que ficaram muito preservadas da dengue e que chegaram pessoas para morar nessa região, nasceram crianças que não foram expostas ao vírus anteriormente. Então, a sazonalidade, baixar a guarda e a mudança do perfil demográfico explicam esse aumento da dengue. Uma outra ferramenta que eu esqueci de falar na resposta anterior e que a gente deveria considerar também, Pedro, é que existem maneiras de você combater o vírus muito interessantes com os mosquitos modificados geneticamente. Você lança na natureza, você lança no ambiente esses mosquitos modificados geneticamente e eles diminuem a reprodução das populações do mosquito e com isso vão gerar novos mosquitos que são incapazes de levar o vírus da dengue adiante. Então essa é uma outra ferramenta importante que a gente precisava explorar melhor e que cabe também ao poder público fazer. Mas retomando, sazonalidade, baixa da guarda ao mosquito e mudança do perfil demográfico com mais pessoas suscetíveis. É isso que explica também, doutor Evaldo, que regiões que antes sofriam um pouco com a dengue, essas regiões estão enfrentando agora esse problema de forma seríssima, né? Porque tradicionalmente a dengue se prolifera mais, né? O vírus em regiões mais quentes e úmidas. Mas eu estava lendo agora aqui que, por exemplo, no sul do país, os casos de dengue explodiram também. Santa Catarina, enfim, Joinville, Blumenau, Santa Catarina como um todo, estão sofrendo bastante com a dengue. São essas mudanças que o senhor citou agora que explicam também que regiões antes quase inatingidas estão sofrendo agora com a dengue, doutor? Tem outros fatores, Agostinho. Um deles é a exploração econômica. Hoje as cidades elas crescem de maneira desordenada, sem saneamento, sem um espaço para que a natureza seja cuidada, preservada, e o vetor, que é o mosquito, ele começa a gostar do domicílio, ele vai se urbanizando cada vez mais. E o segundo fator muito importante é que acabou essa questão de verão e inverno. Nós temos o ano todo, meio que as estações misturadas. Então essa mudança climática pela qual passa o planeta Terra, ela é real. E isso impacta em doenças infecciosas, sobretudo em doenças infecciosas transmitidas por vetores, como é o caso dos mosquitos da dengue. Porque esses mosquitos encontram condições propícias para procriar e está em todos os lugares o ano todo. Então, o que nós estamos enfrentando também é a consequência do nosso consumo predatório do planeta Terra, levando a esse aquecimento global, e antes a gente tinha as estações melhor definidas, e hoje é calor e úmido o ano inteiro, ou seja, o mosquito em todas as regiões globais, ele está encontrando condições para procriar. A gente tem dengue hoje na Europa, a gente tem dengue nos Estados Unidos, quer dizer, lugares onde você jamais imaginou que isso aconteceria. Por quê? Aquecimento global e presença do vetor. Doutor Evaldo, tem pergunta de ouvinte aqui, né? No começo falava-se sobre grupos para se tomar essa vacina da dengue. Essa vacina agora que nós estamos tratando aqui na reportagem da Mayra e nos seus comentários iniciais, ela vai ser indicada para alguma população específica ou para a população em geral? Olha, Pedro, eu diria que essa vacina que hoje existe, ela é uma vacina de transição. Ela tem muitas limitações. Primeiro, ela tem uma faixa etária restrita entre os 9 e os 45 anos, tem contraindicações para pessoas imunodeprimidas, de preferência a pessoa tem que ter tido dengue antes para que ela funcione melhor, né? Esta vacina que nós estamos falando, que o Butantan está desenvolvendo com o NIH, esta é a vacina. E por quê? Uma das dificuldades de desenvolver vacina é porque são 4 tipos de vírus diferentes. E a vacina ela tem que proteger de maneira igual contra os 4 tipos. Porque se ela proteger mais para um e menos para outro, houver um desequilíbrio, a própria vacina pode ser um agente para que, se a pessoa for exposta à doença dengue, ela tenha uma forma mais grave por uma interação imunológica. Então, esta vacina que nós estamos falando, ela é absolutamente equilibrada, protege contra os 4 tipos do vírus da dengue e, muito importante, é dose única e, a princípio, sem grandes contraindicações para todas as faixas etárias. Então, eu diria, Pedro, que quem conhece a vacina de dengue comercialmente disponível hoje
entende que essa vacina é uma vacina de transição. Tanto é que, veja você, ela não faz parte das nossas políticas públicas de saúde, tantas as restrições que tem. Esta que o Butantan está desenvolvendo, não. Esta é a vacina que, como eu disse anteriormente, será o divisor de águas e que provavelmente nós vamos vacinar a nossa população inteira. Inclusive, tem um dado que quem já teve dengue e participou dos estudos clínicos teve uma resposta de quase 90%. Então, se aproximadamente 80% na população geral, para quem já teve dengue foi 90%. Então, é uma vacina realmente muito eficaz, muito boa, e eu imagino que não terá nenhuma grande contraindicação. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente com o médico infectologista, o Dr. Evaldo Stanislau. Dr. Evaldo, me permita mudar um pouco de assunto, falar um pouquinho sobre a síndrome respiratória aguda grave. Eu estava vendo aqui alguns números, doutor. Aliás, foi um relatório, foram dados divulgados ontem pela Fiocruz, que tem um lado bom e um lado muito preocupante. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, houve uma queda significativa de casos de síndrome respiratória aguda grave nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso é o bom da história aqui. Em compensação, em outros 21 estados, e aqui eu vou citar Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e vai longe aí, Rondônia, Roraima, em quase todo o restante do país, os casos ainda estão em crescimento de forma bem preocupante. O que está acontecendo, hein, doutor? Olha, Agostinho, nós temos uma tripla circulação de vírus importantes. O vírus sincicial respiratório, o vírus influenza e o vírus da Covid. A maior parte desses casos é pelo vírus da Covid. Nós devemos lembrar que nós temos uma população pediátrica grandemente desprotegida, porque não vacinada. Nós temos uma população adulta que tem negligenciado a vacina de reforço e a nossa barreira imunológica com isso vai caindo. Então, isso explica o aumento progressivo desses casos, e o fato de estar no Nordeste agora, e menos importantemente nos estados do Sudeste, apenas mostra que aqui talvez a gente tenha vacinado mais, ou apenas que o vírus ainda não chegou, porque a gente acompanha esses boletins da Fiocruz, e a gente olha o mapa do Brasil, normalmente começa do Norte e Nordeste, vai descendo e depois aumenta a incidência aqui. Então, queda da cobertura vacinal, desproteção das nossas crianças e tripla circulação desses vírus respiratórios explica esse aumento. Muito bem, hein? Conversamos então nessa manhã aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista do Hospital das Clínicas, professor no assunto, trazendo aí esclarecimentos a respeito da vacina da dengue, divulgada aí recentemente pelo Instituto Butantan, e falando sobre a doença, né, que preocupa, porque dengue mata, então é preciso tomar bastante cuidado com isso, receber essas orientações. Fala, Agostinho. Não, eu queria só fazer uma última pergunta, por favor, que tem a ver com essa mudança de governo que a gente está acompanhando. Não se sabe ainda quem será o ministro da Saúde, né? E aí, pelo que se ouve, né, Pedro Campos, não faltam interessados, né? Espero que todos eles tenham boas intenções, né? Cuidar da vida, desenvolver cada vez mais a ciência, investir no SUS. Tomara que todos tenham esse espírito público. Não sei se tem. Mas, enfim, eu queria que o senhor falasse, depois desse período todo que nós vivemos, que não foi fácil, né, doutor Evaldo? Que perspectiva o senhor tem para o novo Ministério da Saúde? Enfim, o que nós podemos esperar, doutor? Eu vou te contar uma história, Agostinho. Eu participei de uma reunião do grupo de transição, onde a gente discutia, eram em torno de 50 pessoas, representantes de sociedades científicas, grupos acadêmicos, e o coordenador da reunião, que é o coordenador desse grupo de transição da saúde, o ex-ministro Arthur Quioro, falou, olha, vamos atrasar um pouquinho que o presidente Lula vai participar. Ficou aquela reunião híbrida, tinha um pessoal lá em Brasília, e a maioria de nós pelo Zoom, né? Daqui a pouco abre o quadradinho o presidente Lula, ele faz uma fala inicial e fala assim, olha, eu quero que vocês tragam todas as ideias, eu quero que vocês façam o melhor possível, eu quero que a gente faça ainda melhor do que fizemos em governos anteriores e não se preocupem que o financiamento é a nossa preocupação, a gente vai atrás. Vocês tragam
o que há de melhor e mais inovador para resolver os problemas da saúde, e aí citava procedimentos eletivos, doenças emergentes, vacina, uma série de coisas. E aí ele fala o seguinte, Agostinho, olha, agora eu vou deixar vocês fazerem a reunião, que vocês são os técnicos, eu vou ficar aqui ouvindo, e sigam a reunião. Fechou o quadradinho do Zoom, ficou lá escrito o presidente Lula, e a reunião foi 3 horas e pouco de reunião, né? Daqui a pouco vai terminar a reunião, todo mundo esperou. Imagina que o presidente ficou na reunião, né? O Arthur vira e fala assim, bom, não sei se o presidente Lula quer fazer alguma consideração. Quando ele mal falou isso, já abre a janelinha do Lula e ele faz considerações sobre tudo o que foi dito ao longo da reunião. Então, Agostinho, a minha expectativa e a expectativa de todos que estão em torno da saúde é que há um compromisso desse governo que vai assumir na reconstrução de tudo que foi bastante abalado, na formatação de novas políticas e na busca de uma recomposição do financiamento à saúde, que é sempre uma grande complexidade. Entre os potenciais candidatos ao Ministério da Saúde, eu vejo muita gente competente, mas não é uma andorinha só, não. Tem um grupo por trás de sanitaristas, de pessoas competentes, experientes, que conhecem bem o SUS e que eu acho que vão dar as respostas que a nossa população precisa e necessita depois dessa política e desse tempo de terra arrasada na saúde. Só para terminar, se vocês me permitem, voltando à dengue, eu queria dizer, Pedro, Agostinho, que ninguém precisa morrer de dengue. A mortalidade pela dengue é menor que 1%, mas é importante que a gente faça a coisa mais básica, hidratação. Então, se você tem uma suspeita de dengue, se você acha que você pode estar com dengue, se uma criança, um idoso pode estar com dengue, hidrate. A hidratação é essencial. Doutor Evaldo, bom fim de semana para o senhor. Até a próxima, hein? Obrigado, olha, e vai a Argentina, hein, Pedro? Só você que tá com a França, mesmo. Mais um aí, mas é isso. Não, mas isso aí, viu, doutor? Isso aqui é a província de Rosário. Isso aí eu conheço, essa técnica do Pedro, é cenográfico só. Nada cenográfico. É só pra criar polêmica. Você tá doido. Na hora do vamos ver, ele vai vibrar. Você que é bem dessas de criar polêmica. Não vem jogar pra mim, não. O senhor que gosta desse tipo de coisa. Sou Argentina. No caso aqui é inconformismo, porque se você for em qualquer seio familiar, em qualquer tipo de discussão, até ontem era o seguinte, o nosso maior rival é a Argentina. Eu não sei onde é que você está frequentando ultimamente, eu não sei que tipo de ambiente você está frequentando. Quem é o maior rival do futebol brasileiro? É a Argentina. Mas o amor e o ódio, você devia ter aprendido já, o amor e o ódio. Não, ódio é brincadeira de futebol. Não, mas o amor... Fala, professor. O maior rival do futebol brasileiro atualmente é o próprio futebol brasileiro. É o Tite. É verdade, mas isso é momentâneo, eu tô falando do ponto de vista histórico. O maior rival é o Tite. Mas tchau, doutor Evaldo, obrigado, um abraço, viu? Tchau, abraço. Tchau, gente. Vamos falar de